tudo bom? Bom, eu acho que como vocês já devem estar sabendo, a maioria de vocês já deve estar sabendo, eu tô de quarentena, né? Não porque eu esteja com suspeita de estar com o coronavírus, mas sim porque as aulas foram suspensas tanto na universidade quanto nas escolas municipais e estaduais. Para quem não sabe, eu sou professora de Educação Política, dou aulas de Democracia, Cidadania e Estrutura do Estado, e agora eu estou parada por conta da suspensão das aulas, por todo esse problema que a gente vem enfrentando por conta da disseminação e contaminação do coronavírus. E eu tenho recebido muitas mensagens dos meus alunos perguntando qual a diferença da gente ficar de quarentena, ou seja, da gente ficar em casa e da gente não ficar em casa. Por que isso impacta? Por que isso não impacta? Tem muitos alunos que têm visto gráficos mostrando a capacidade do sistema de saúde e a quantidade de pessoas contaminadas. Eu percebi que a maioria desses gráficos eles acabam trazendo a informação em inglês, o que dificulta muito para os brasileiros, talvez, traduzir isso, lógico, para o português e, de fato, entender um pouco o que esses gráficos dizem, por que a quarentena é tão importante. E como professora de Educação Política e como alguém que está parada e não gosta de estar parada nessa situação, eu tentei gravar uns vídeos. Estou saindo da minha zona de conforto, gente, eu sou péssima em gravar vídeo. Eu tentei sair da minha zona de conforto, gravar um vídeo e com alguns desenhos para ilustrar para vocês o porquê da importância da quarentena, o porquê da importância de aqueles que podem ficar em casa realmente ficarem em casa. Peço perdão para os meus amigos desenhistas, que meu desenho é ruim, e também para os meus amigos ligados à área da saúde, à área das ciências biológicas. Eu estou aqui tentando traduzir de forma mais fácil o porquê da importância da quarentena. Então vamos lá. Eu fiz aqui um primeiro desenho, né, um primeiro gráfico. O que a gente tem aqui, né? Então a gente tem essa área verde, que significa o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. E aqui embaixo a gente tem a quantidade de dias, ou seja, os dias que vão passando. Essa linha vermelha, tá vendo, tracejada aqui, ó, é a capacidade do nosso sistema de saúde em atender pessoas, ou seja, é o quanto o nosso sistema de saúde pode atender de pessoas doentes e possivelmente contaminadas pelo coronavírus. Então, o que acontece? Nesse cenário, sem a quarentena, ou seja, sem a gente ficar em casa, com a gente indo trabalhar, com os alunos tendo aula, com shoppings, academias funcionando, o que acontece? A interação entre as pessoas é muito maior. A gente sai na rua, a gente encontra as pessoas, a gente convive no transporte público. E aí o que acontece? A disseminação, né, o contágio do vírus, ele é dado de forma muito mais rápida, porque nós estamos muito mais em contato. E aí essa curva ela cresce de forma muito mais rápida. Ou seja, a gente começa a ter um número de pessoas contaminadas muito grande. E passa a ser tão grande esse número que ele passa a ser superior ao que o nosso sistema de saúde consegue de fato atender. Ou seja, é o que está acontecendo um pouquinho na Itália. Não sei se vocês têm acompanhado, mas os sistemas de saúde nos hospitais italianos, eles estão superlotados, eles não conseguem mais receber pacientes com sintomas e já diagnosticados com o próprio coronavírus, e o sistema lá não tem mais condição de atender esses pacientes. Isso porque lá na Itália, o que aconteceu? O governo emitiu o pedido de quarentena e muitas pessoas acabaram não respeitando. Então, o contágio acabou sendo muito maior e muito mais rápido em número de dias, porque as pessoas continuaram a interagir uma com a outra. Então, eu espero que esse primeiro desenho tenha ficado claro, né? A gente, num cenário em que a gente não fica em casa, a gente interage muito mais com as pessoas, a gente acaba distribuindo, transmitindo muito mais os vírus para pessoas, o número de pessoas doentes aumenta e aumenta numa capacidade muito superior daquela que o SUS consegue, de fato, atender. O SUS, né, e o nosso sistema de saúde. Depois, a gente tem esse segundo cenário, que é o cenário com a quarentena, que é o cenário que a gente deveria, que é o cenário que nós deveríamos estar agora, né, que a maioria de nós deveríamos estar agora. De novo o mesmo desenho, né, então aqui na área verde é o número de pessoas contaminadas pelo vírus, né, pelo coronavírus, e a linha vermelha de novo é a capacidade no nosso sistema de saúde em atender as pessoas doentes com o coronavírus. Num cenário em que a gente fica em casa, em que a maioria das pessoas ficam em casa, eu, por exemplo, eu sou jovem, eu não sou do grupo de risco, mas eu sou do grupo que transmite o vírus.
Quando a gente decide ficar em casa, a gente diminui as interações entre as pessoas, o contato físico, e a gente diminui o risco de transmissão. Quando a gente diminui o risco de transmissão, a gente diminui essa curva verde, ou seja, a gente diminui a quantidade de pessoas que vão ser contaminadas pelo coronavírus. Se a gente consegue diminuir essa curva, o que o noticiário está divulgando muito como achatamento da curva, a gente consegue chegar num nível em que o nosso sistema de saúde dá conta de atender os pacientes que realmente precisam ser atendidos, que, como a gente já sabe, são os adultos maiores de 60 anos e as pessoas que com certeza sofrem de problemas respiratórios e outras doenças, né? Então, no cenário em que a gente respeita a quarentena, que a gente fica em casa, a gente tem pessoas contaminadas, obviamente a gente vai ter, mas esse número ele vai ser bem inferior e vai ser numa quantidade em que o nosso sistema de saúde consegue dar conta. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. E eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Eu acho importante ressaltar que aqueles que podem ficar em casa, trabalhando de casa, é recomendado que fiquem. A gente sabe que não é a realidade de todos os brasileiros, não é a realidade de empregadas domésticas, de porteiros, dos próprios funcionários da Uber, dos próprios funcionários do iFood e outros serviços de entrega. Não é a realidade dos próprios funcionários de saúde que estão tendo que trabalhar em carga dobrada, mas acho que quando aqueles que podem fazer o home office, que podem trabalhar de casa, respeitam a regra e realmente ficam em casa, evitam sair para ir em academias, shoppings, evitam lugares com grande aglomeração de pessoas, quando a gente respeita essas regras, a gente dá o primeiro passo da cidadania, que é pensar no coletivo, que é pensar justamente naqueles que não têm a mesma condição que a nossa de trabalhar de casa. Então, gente, aqueles que puderem ficar em casa, fiquem em casa, porque a gente precisa realmente, e com urgência, achatar essa curva, ou seja, diminuir o número de pessoas contaminadas para que o nosso sistema de saúde possa dar conta. Ah, Joyce, mas eu tenho convênio médico particular. Ótimo, gente, ótimo. O problema é que a maioria dos brasileiros não tem. E muitos pacientes vão precisar ser atendidos pelo SUS. Aí lembra daquela tal dinâmica da mão no umbigo, quem já foi meu aluno já me viu fazendo isso. Enquanto a gente olhar só para os nossos problemas e não pensar que outros têm problemas muito maiores, como não ter um plano de saúde, a gente não está conseguindo ser cidadão. Então, gente, hora de pensar um pouco, refletir no coletivo, pensar no coletivo e tentar aí ajudar de alguma forma. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu tô saindo da minha zona de conforto gravando esse vídeo, mas eu espero que ajude. Beijo grande, gente!